me ouvindo bem, né? Olha, é sempre com muita alegria que eu venho aqui fazer o estudo. Essa casa já recebe a gente ali, quando a gente passa pelo portão, nossa, a gente já se sente assim super envolvido. Ontem foi meu aniversário, então eu comemorei com a minha família, com os meus amigos, né? Mas hoje eu vim comemorar com a espiritualidade. Eu vim receber esse abraço fraterno, que, nossa, faz um bem, né? A gente não se sente diferente quando passa pela porta. Parece que a gente não tem problema, que nada nos atrapalha. A gente recebe, assim, um banho de paz, um banho de renovação, de esperança, né? Vocês se sentem assim ou sou só eu? Todo mundo, né? Que bom. Então, como ela falou, a Cristiane, viu? O tema de hoje é o argueiro e a trave no olho. Vamos falar sobre isso com esse tempinho friozinho, porque a gente não fica incomodado com o calor, pode prestar bastante atenção, porque é um tema importante. Parece bobo, todo mundo já ouviu falar. Quando a gente fala disso, fácil, mas não tem nada de fácil. Tem pegadinhas e a gente cai nessas pegadinhas. Ele está, então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que têm compaixão. Então, isso é uma bem-aventurança, é a quinta bem-aventurança. As bem-aventuranças, elas têm uma escala ascensional. Então, para a gente conquistar uma, a gente já tem que ter conquistado a anterior. Essa é a quinta. Então, a gente já tem que ter conquistado 4 antes dessa. Jesus apresentou essas bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha. Ele falou lá sobre vários assuntos, inclusive sobre a ética no reino de Deus. Que reino de Deus é esse? É um lugar físico? Não é um lugar físico. Portanto, não está fora, não está no exterior. Ele está no interior. Ele está dentro de nós, porque é um estado de espírito. É um estado de plenitude e de felicidade. Dito isto, lá no Evangelho, o nosso texto, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos falar do versículo 3 ao 5. Esses versículos a gente vai ver que eles orientam a gente a forma correta de se fazer juízo. Mas antes da gente falar do 3 ao 5, a gente precisa falar do primeiro e do segundo para entender muito bem do que se trata. Então, o primeiro diz: não julgueis para não serdes julgados. O segundo: com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. É quase um trava-língua, né? Porque a gente fica aqui no julguei, julgados, mas enfim. O que nós vamos estudar hoje, que está lá no item 9, o primeiro deles, né, o 3. Por que vedes um argueiro no olho do teu irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? E o último, hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Com tudo isso lido, a gente entende que os dois primeiros, estão falando sobre julgamento e advertem das consequências desses julgamentos. Os outros 3 estão falando de hipocrisia. Se a gente não olha isso separando, trazendo esse primeiro e o segundo, a gente pode entender
que os outros também falam de julgamento. Falam, mas eles ressaltam a hipocrisia, não o julgamento. Então, vamos para a frase inicial. O argueiro e a trave no olho. Tem gente que pensa que o palestrante escreveu errado, que é o arqueiro e a trave no olho. Não é. É o argueiro mesmo. E para a gente entender o que quer dizer o argueiro e a trave no olho, a gente pode dizer o seguinte. Argueiro traduz um vocábulo grego que é o seguinte: pequeno ramo seco, ou pode-se dizer que é uma farpa. Nós vamos entender como um cisco, uma coisa muito pequenininha. E a trave traduz um termo grego que significa viga de sustentação, ou seja, uma tora de madeira grande, pesada, robusta. Então a gente já está entendendo aí a comparação, né? Vocês já ouviram falar daquela expressão, o roto falando do esfarrapado? Estou falando só com o pessoal que está encarnado. Pode fazer assim ou assim. Já, né? Já ouviram? Os desencarnados também. Vocês são bem antigos, né? Porque isso aí é uma expressão bem antiga. Mas é isso. Popularmente, a gente poderia dizer que isso quer dizer exatamente essa expressão. O roto, o quebrado, né? Falando do esfarrapado, aquele que está todo rasgado. Dando aí, levando a gente a pensar, né? Numa questão de hipocrisia, lembram? Mas quem somos nós? Nós somos quem? Aí. Aquele que tem um cisco no olho ou aquele que tem aquela viga e que está apontando o cisco do olho? Vai depender do quê? Do nosso estágio evolutivo e da vontade que a gente tem de vencer as nossas más tendências. Isso que vai fazer toda a diferença, vai mostrar onde você está se situando. Então, a primeira pergunta lá, por que vedes um argueiro no olho do teu irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Vamos ver por quê? Olha, para desacreditar, pelo simples prazer de desacreditar o outro. Fazer com que o outro perca a credibilidade. Dá um certo poder isso, né, a pessoa? Por inveja. A gente aponta o erro do outro para sobressair as suas faltas com a intenção de abafar as suas qualidades. Essa inveja, olha, tem gente que fala assim, mas eu tenho só uma inveja branca. Como se inveja pudesse ser bom, né? Inveja boa existe? Não existe. Porque se você admira alguma coisa que o outro já tem, já conquistou, e aquilo te serve como uma coisa, um motivo, né? Te dá ali um motivo para você buscar aquilo também, ok. Mas se você já reconhece no outro lá que ele tem alguma coisa boa, e você gostaria de ter, ainda não tem, e você fica, poxa, mas ele vai ter, logo ele. Isso é inveja. Então a gente precisa prestar atenção qual é a nossa intenção quando a gente olha aquela coisa que o outro já tem. Porque isso faz a diferença entre a inveja e aquilo que a gente pode ter como um exemplo, né, para buscar para a nossa vida. Insegurança. A gente se percebe vulnerável frente à qualidade que o outro já tem, que a gente gostaria de ter, mas ainda não tem. Muitas vezes a gente tem lá medo de perder um emprego, aí a gente fica apontando lá os erros do colega, né? A gente tem medo de não conseguir aquela promoção, também faz isso, que é o famoso
puxar o tapete do outro, né? Quem não conhece essa expressão? Essa é mais atual, ninguém conhece? Exaltação. Aponta o erro do outro para aparecer, para ser notado. E aí tem uma questão, olha, que eu sempre fui muito radical contra isso. Porque tem muita gente que pega a imperfeição do outro, a dificuldade do outro, faz um deboche para ser engraçado, para ser aceito por aquele núcleo, né? Eu acho isso assim, de um mau gosto. Eu acho que não precisa fazer isso para ser aceito. A gente pode ser aceito pelo que a gente é. Não precisa estar ali fazendo uma gracinha com a dificuldade do outro, né? Isso é muito feio. Graças a Deus que hoje em dia as pessoas tomaram ciência disso e tem o tal do bullying, né? Que faz com que isso seja um pouco mais freado. Mas no passado, isso aí, a pessoa que se sentia mal, né? Que era o objeto lá do bullying, era considerada frágil, mimimi. A gente tinha que conseguir passar, aceitar aquele bullying e engolir o choro e pronto, né? Graças a Deus isso mudou. Para mudar o foco, para tirar a atenção da gente, para que as pessoas não percebam as nossas imperfeições. Então a gente aponta as imperfeições do outro. E para o consolo, para a gente mesmo se consolar. Ah, tá vendo? O outro faz isso. Ah, então eu posso fazer também? Eu não sou Deus. Quem não fala isso? Eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu posso fazer também. Então são esses aí, mais ou menos, os motivos que a gente faz, né? Para apontar aí apontar o cisco no olho do outro, enquanto a gente tem lá uma trave no nosso. E aí ele segue assim, olha, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Não aponta o dedo, porque quando você aponta, tem 3 virados para você. Então, ao invés de você apontar, se cutuca. Não fica apontando ao outro, não, se cutuca. Muitas vezes a gente critica, julga o outro, até condena, porque a gente faz isso como uma espécie de fuga, para não olhar para os nossos equívocos, para as nossas imperfeições. Então não é muito mais fácil eu viver a vida do outro do que viver a minha? Eu ficar sentada assistindo as coisas que ele faz nas redes sociais, né, nas mídias aí, e ficar criticando, não é muito mais fácil do que eu olhar para mim, para as minhas imperfeições? Com isso a gente não enfrenta os nossos próprios desafios, né? A gente fica distraído, olhando para o lado de fora. Quantos programas de reality que as pessoas ficam assistindo para ver exatamente isso, um criticando o outro, um brigando com o outro? Porque talvez se os programas fossem mostrando, olha o bem que o outro fez, a bondade, não ia ter, ninguém ia assistir, ia ficar lá uma audiência baixíssima. Porque as pessoas ainda gostam de ver essas coisas. Mas nós que já sabemos que esse não é o bom caminho, a gente já pensa diferente. Esse tipo de programa nem nos atrai mais, não é? Não é? Ninguém aqui assiste, né? Não, né? Então, o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Então, um pequeno cisco já traz pra gente um grande incômodo, né? Nós já tivemos essa experiência aqui. Quem já não teve alguma coisa no olho, o olho fica lacrimejando, fica ardendo, a gente mal consegue manter ele aberto. Então Jesus fala sobre essa trave no olho. Como é que uma pessoa que possui uma trave no seu próprio olho, que já traz um incômodo gigantesco, ainda assim vai tentar
remover o argueiro no olho do outro, um cisquinho. Ele mostra como esse comportamento é sem o menor sentido. É praticamente impossível fazer isso, né? Com cisco no olho a gente realmente não consegue fazer nada. Eu já tive essa experiência e é uma coisa de louco. O meu não foi nem... Já tive o cisco, quando bem pequenininha, tive que usar um tampão no olho, e já tive uma escova que arranhou minha córnea, gente. É uma coisa enlouquecedora. E vou abrir um parênteses que não tem nada a ver com a palestra, mas eu acho que vale o depoimento. Eu fui a uma clínica de emergência oftalmológica, né? E tive o tratamento físico, né? Pomada e tudo, fui para casa. E fiz um tratamento espiritual. Fiz prece, pedi e fiz o tratamento espiritual. No dia seguinte eu tive uma consulta com a minha oftalmologista. Ela retirou o tapão, né, o tampão do olho, fez o exame e falou para mim assim: você não tem nenhuma cicatriz no seu olho. Você tem certeza que a escova raspou a sua córnea? Então olha os milagres, né, que são operados e a gente nem... Tem gente que não acredita como é que pode, né? Mas enfim. Então Jesus está chamando a atenção aqui para duas coisas. Primeiro, ele faz uma comparação do cisco com a trave. Ele está falando de tamanho, de grandiosidade ou de importância. E depois ele está falando da incoerência. Como que alguém com as maiores imperfeições pode estar ali avaliando alguém com menores imperfeições? E aí ele fala: hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O que ele está fazendo? Um convite ao autoconhecimento. Primeiro se conhece. Primeiro identifica em você aquilo que você precisa transformar, suas imperfeições. E só então é que você vai poder ser um instrumento de auxílio àquele que sofre com um cisquinho no olho. Então ele usa essa linguagem do exagero propositadamente. Ele não diz assim que aquele que quer tirar o cisco do olho do outro, ele não diz que ele também tem um cisco, né? Ele fala que ele tem uma trave. E ele também não diz que o outro não tem nada, que aquele que tem a trave quer apontar uma coisa inexistente. Então Jesus está reconhecendo a imperfeição. Todos nós somos imperfeitos. Ele usa essa figura, então, do olho para denunciar o nosso comportamento de julgamento equivocado. Por quê? Como que eu posso... E esse comportamento equivocado, né? Porque ele leva ao erro. Porque como que eu posso, apoiado na minha própria justiça, fazer uma justiça boa? Se eu não sou melhor do que o outro, como é que eu posso fazer essa avaliação, então? Não tem como, né? Por isso que precisa primeiro tirar a trave do seu próprio olho. Então, a importância do juízo correto. Após alguém remover essa trave do olho, aí sim ela vai ter uma visão clara, porque não vai ter mais nada a incomodando, e só então ela vai ter condições de ajudar o outro com o que sofre lá com cisco no seu olho. Isso quer dizer que esse ato de se auto-observar não serve apenas para a gente conhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas serve também para a gente poder se preparar para auxiliar o nosso próximo, para a gente servir ao nosso próximo. Tem uma passagem que ilustra muito bem essa questão do julgamento.
acho que todo mundo conhece, né? A mulher adúltera. Todos conhecem? Mas eu vou contar de qualquer jeito. Jesus pregava lá no templo, né? E o povo permanecia ali escutando ele. Quando chegaram os escribas e os fariseus e trouxeram uma mulher, eles tinham acabado de pegar cometendo o adultério. Botaram ela assim no meio e falaram: mestre, porque eles queriam tentar Jesus, né? Essa mulher acabou de ser pega cometendo adultério. E a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que você acha sobre isso? Jesus então se abaixa, né? E começa a escrever assim na areia. E como se eles insistissem na pergunta, Jesus se levanta e fala assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado algum, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Eles começaram a se entreolhar, foram saindo um após o outro, sendo que os primeiros que saíram foram os mais velhos. Jesus então se levanta, olha para a mulher, ficaram só os dois ali. Ele olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? A mulher então responde a ele: não, ninguém me condenou. Então Jesus diz a ela: eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. O que Jesus está falando em relação, o que ele está mostrando para a gente em relação à mulher adúltera? Que ele não julgou, que ele não condenou, que ele falou para ela: vá e não peques mais. Quer dizer, não cometa mais os seus equívocos, mas ele disse: vá. Ele deu a ela uma nova oportunidade. Olha o ensinamento para a gente. E o que ele está falando em relação aos que condenavam ela? Ele diz que nós não devemos julgar os outros mais severamente que nos julgamos e nem condenar nos outros aquilo que nós desculpamos em nós. Antes de reprovar alguém, é preciso ver se não merecemos essa mesma reprovação. A gente faz isso? A gente nem pensa, né? É tão automático. A gente já critica, já condena, já julga, como se a gente tivesse essa propriedade, né? Quase como se a gente fosse Deus, né? Então, por isso que eu falei que o ensinamento de hoje, ele é muito importante, porque ele é uma pegadinha, gente. Como a gente faz isso sem se dar conta, sem perceber. E esse que fala que a gente condena no outro coisas que nós mesmos fazemos, nossa, isso então a gente faz muitas vezes. Passa um tempo, a gente está ali se vendo na mesma situação, fazendo do mesmo jeito aquela coisa que a gente tanto criticou no outro. Aí a gente vai para o item 10 do Evangelho, que diz assim: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Então, o Evangelho vai dizer para a gente que para julgar a si mesmo, seria preciso fazer um olhar profundo, íntimo, ou se retirar, como se isso fosse possível, né? Se retirar, sair para fora de você e olhar aquilo que a gente está ali, o objeto, né, de análise, e perguntar: se eu visse uma outra pessoa fazendo isso, o que eu pensaria? Olha, sair de você para ser menos, a gente se perdoar menos, né? Julgar mais a nossa atitude. Sai de você e muda aí o olhar. Se fosse um outro fazendo, o que você ia dizer? Se a gente se filmasse em algumas situações, quando a gente se destempera, quando a gente é tomado, né, por aquela raiva que vem sem a gente conseguir se controlar, e a gente grita, não é? A gente não faz isso? Ou não?
faz, né? A gente perde a razão. Quantas pessoas a gente vê fazendo isso no trânsito? A pessoa perde a razão, sai do carro, bate no outro. Na outra palestra eu falei, porque tinha sido recente, que o rapaz deu uma voadora no outro. Até brinquei, falei que voadora eu só conhecia barata. Mas é um golpe, né? Então, quantas pessoas a gente vê fazendo isso e nós também fazemos. Imagina se a gente filmasse esse nosso momento maravilhoso de destempero e depois a gente visse. E quando a gente faz essas coisas e ao nosso lado estão os nossos parentes ou os nossos amigos, como é que será que eles se sentem? Será que quando a gente visse a gente ia ficar com vergonha? Constrangido de ter perdido a calma? Mas isso não é para a gente se culpar. Isso é para a gente se observar e a partir daí se modificar. Porque não é para isso que a gente está aqui. A gente não encarnou para isso, para se melhorar. E como é que eu me melhoro se eu não me conhecer, se eu não me observar? Eu preciso me observar, saber quem eu sou. E não é saber quem eu sou e esconder quem eu sou. Né? Vestir assim uma persona. Não é isso. É para a gente ter coragem de se enfrentar, de vencer-se a si mesmo. Esse é o nosso maior objetivo. Então, para Deus, a justiça é uma só. Para a gente que não é, não. Se ela faz alguma coisa para mim, e eu acho que isso é uma ofensa, eu gosto muito de falar dar esse exemplo, né? Sempre que eu venho aqui eu dou, inclusive. Se ela faz alguma coisa para mim e eu me sinto ofendida, eu digo que ela é uma grossa. Mas se o papel se inverte, eu faço alguma coisa para ela, essa mesma coisa, e ela se sente ofendida, eu falo que ela é uma melindrada. Então, para mim, a justiça, ela tem pesos diferentes e medidas diferentes. Para Deus, não, ela é uma só realmente, né? Então, a censura da conduta alheia, ela só é considerada louvável se ela tiver um objetivo de reprimir o mal, a fim de que seja banido dos corações humanos. Difícil, né? E por consequência, eliminado da sociedade, porque aí dessa forma vai surgir o bem. É difícil. O mal só existe por quê? Pela ausência do bem. No momento em que todos nós só praticarmos o bem, o mal deixa de existir. Isso cabe no nosso planeta? Não cabe, não. Isso cabe em planetas mais evoluídos. Nem no próximo a gente vai ter só a presença do bem. A gente ainda vai ter ali um pouquinho da presença do mal. Ele vai falar ali do Evangelho do orgulho. No capítulo 9, no item 9, olha. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar. E vos considerais tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. No outro capítulo fala que o orgulho é um terrível adversário da humildade. Ele faz com que os homens disfarcem os seus próprios defeitos morais ou físicos, né? O orgulho, ele crê na sua superioridade. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma palestra do Cortella, que é um filósofo, e ele falava do orgulho de uma forma muito própria dele mesmo, e eu achei tão interessante que eu coloquei isso aqui de uma outra forma, né, para facilitar o entendimento, e eu trouxe para vocês, olha. Você sabe com quem você está falando. Não tem gente que fala isso? Para se mostrar, eu sou melhor, eu sou mais poderoso, para rebaixar o outro. Às vezes até numa discussão, né? Você sabe, ou com alguém, um subalterno, né? Você sabe com quem você está falando? E aí ele traz assim, olha, o telescópio Hubble, em 1990, foi lançado pela NASA
E ele trouxe para a gente, ele revolucionou a compreensão humana do universo. Olha o que ele trouxe para a gente. Ele esclareceu que existe 1 trilhão de galáxias. Uma delas é a Via Láctea. Na Via Láctea tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol. Ao redor do Sol, 8 planetas. Um desses é a Terra. A Terra tem 8,7 milhões de espécies diferentes. Uma delas é o Homo sapiens. 8 bilhões de habitantes. Olha você lá. Quando fala, você sabe com quem você está falando? Você pode responder, sei sim. Sabe quem você é? Você é um indivíduo entre outros 8 bilhões de uma única espécie, pertencente a um planeta Terra, que gira ao redor de uma estrelinha chamada Sol, entre outros 200 a 400 bilhões de estrelas, compondo uma galáxia, a Via Láctea, entre 1 trilhão de galáxias. Então quem somos nós, gente? Uma poeira, né? Quase uma poeira. E nesse planeta de provas e expiações, somos todos imperfeitos. Ninguém é melhor do que ninguém. A diferença entre cada um de nós é a nossa bagagem enquanto espíritos. É o nosso estágio evolutivo. E todos nós aqui encarnados temos o mesmo objetivo, que é o progresso. Isso é uma lei divina. Então, estamos todos sujeitos a essa lei. Então, ninguém é melhor do que ninguém. A gente não pode aceitar que o outro diga que é melhor do que a gente e nem pode fazer esse uso indevido de se achar melhor do que ninguém nas nossas relações, né? Não existe aquela de dizer assim, eu me orgulho da minha modéstia e da minha humildade. Esse orgulho esquece ele, porque ele não nos pertence, né? Orgulho e vaidade. De que maneira um homem bastante vaidoso, deixa o pessoal acabar de comemorar, porque senão a gente não entende a pergunta, né? Olha, de que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo. A vaidade é a ostentação, né? Exibição da sua riqueza, das suas qualidades, né? Das suas virtudes, do seu intelecto. Ela e o orgulho, elas andam de mãos dadas. A vaidade, muitas vezes, para fazer uma analogia lá com o que Jesus estava falando do olho, né? A vaidade, muitas vezes, embaça a nossa visão. A gente passa a acreditar que a realidade é algo irreal. Que a gente tem um poder que nós não temos. Que a gente tem uma soberania inexistente. Que a gente tem uma perfeição inatingível ainda. Uma verdade absoluta que a gente também não detém. Quantos têm missões grandiosas, se comprometem lá no mundo espiritual antes de encarnar, e quando chegam aqui, começam o seu processo, a sua missão, e no meio do caminho, pela vaidade, se perdem. E tudo aquilo que foi apostado ali naquele ser, né, deixa de se concretizar. Ele sucumbe na sua missão. Vai ter que reparar. Vai ter que fazer de novo. Então, é uma prova muito difícil. A vaidade é uma armadilha para o nosso progresso, para a nossa evolução. Porque a nossa evolução, ela exige da gente humildade, né? E isso aí não tem nada de humildade, é o contrário da humildade, né? Por isso, gente, vamos ter que ter
muito cuidado com os endeusamentos, né? Ah, aquela pessoa, nossa, melhor palestrante, né? As pessoas não falam isso? É a casa espírita melhor que tem. A pessoa, nossa, ele é o mais perfeito. Meu filho é perfeito. Cuidado com as frases que a gente fala, às vezes, sem pensar muito, com ingenuidade até, né? Porque a gente ama um ente querido e começa a falar que ele é perfeito, meu filho é a criança mais inteligente da escola. Olha, o ego vai inflando. E a pessoa passa a acreditar naquilo. Isso gera só sofrimento no futuro. Porque quando as provas, as expiações começarem a vir, e a criança, né, se vê ali nas situações e descobrir que ela não é perfeita, que ela não é o mais inteligente, que ela não é o mais bonito, vai gerar o que na criança? Traumas, né? Problemas futuros. Então, o orgulho e a vaidade são totalmente contrários à caridade. A caridade, ela é modesta, simples e indulgente. Então, vamos ver o que é a caridade verdadeira. Porque essa assistencial que a gente faz, ela é muito importante, sem dúvida alguma. Mas ela é mais fácil. Existe uma outra caridade que ela é mais difícil, que qualquer um pode fazer, e por ser mais difícil, quando a gente conquista, consegue fazer essa caridade, o mérito é muito maior. Então o Kardec perguntou para os espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele pergunta: o que é a caridade pretendida por Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, ser bom com qualquer pessoa, ser bom, oferecer ao outro tudo que você tiver de melhor. E esse outro não está restrito à nossa família, aos nossos amigos, não. É qualquer pessoa. A segunda coisa é indulgência com as imperfeições alheias. Essa é que a gente vai ver, então eu não vou falar agora. E a terceira é perdão das ofensas. Perdão das ofensas, quando Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? O que Jesus respondeu? Porque Pedro já achava que 7 já era um número bem bom, né? Como a gente também acha, né? Pode perdoar 7 vezes. Jesus respondeu: não, 7 vezes não, 70 vezes 7 vezes. Então, gente, olha, perdão que não acaba mais, né? E a gente tem prova para passar, né? Toda hora a gente é requisitado a perdoar, não é? Na atualidade, assim. Então, vamos falar da indulgência. O que é ser indulgente? Ser indulgente é a gente poder, apesar das imperfeições do outro, das limitações do outro, a gente reconhecer as suas qualidades e as suas virtudes já conquistadas ou em processo, né? Ou em conquista, tá? Em desenvolvimento. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que Jesus disse não, que essa caridade pretendida por Jesus, ela diz para a gente fingir que o outro não é imperfeito? Ela diz para a gente negar a imperfeição do outro? Em momento nenhum ela diz isso. O que ela diz para a gente é: apesar da imperfeição do outro, da limitação, vamos ver as qualidades e as virtudes. A gente faz isso? Não faz. Nesse mundo competitivo, o que a gente faz? Não identifica a qualidade de ninguém. Só dos nossos filhos. Aí sim. Fora isso, a gente quer apontar, rebaixar o outro, porque a gente está competindo com ele. A gente não está dando a mão e caminhando junto. A gente está competindo. Competir significa que eu tenho que ir à frente dele. Então é incoerente.
Como é que se eu só penso em competir com o outro, como é que eu vou sobressair alguma qualidade do outro? Claro que não. Olha quantos conceitos que a gente precisa se desfazer, modificar na gente. Coisas que estão enraigadas lá no nosso íntimo, né? Porque desde pequenininho a gente escuta isso. Você tem que ser o melhor da escola. Você tem que ser o melhor na atividade física da escola. Você tem que ser perfeito, passar com 10 em tudo. Não é? A gente não exige isso pela competição. Você não deixa um filho, você não fala para um filho seu, tira a nota que você quiser, faz o que você quiser. Não. A gente quer que ele seja o melhor que ele puder ser. Só que a gente esquece de dizer para ele que para isso ele não precisa fazer com que o outro, apontar os defeitos do outro, fazer com que o outro se sinta menor do que ele, né? Que é muito importante. Então, gente, eu queria ler para vocês, que falta pouquinho tempo, né? Eu queria ler para vocês uma psicografia que foi inspirada em 28/6/2020. Olha o que os espíritos falaram para a gente. Faça-te acompanhar diariamente pela benevolência, pela indulgência e perdão, e serás finalmente caridoso. Acaso te esqueces que és imperfeito? Procuras apontar as dificuldades do teu irmão à medida que esqueces as tuas. Não te coloques como detentor da verdade absoluta e da sabedoria, porque ainda transitas no desconhecido, no mundo dos questionamentos, das incertezas e das inseguranças. Cultives compaixão pelo teu irmão, que é teu igual, e assim mais facilmente reconhecerás as tuas imperfeições. Fazer brilhar a luz do outro não apaga a nossa luz. Já pararam para pensar nisso? Porque a gente pensa ao contrário. A gente pensa que se a gente fizer o outro, brilhar a luz do outro, a nossa vai estar apagadinha. Não tem nada a ver. Para terminar, que eu acho que já está no meu tempo, eu queria contar para vocês. Não são fantasminhas. A gente está na casa espírita, mas não são fantasminhas. São lençóis, tá? Antes que alguém pense que é fantasma. Olha, um casal recém-casado se mudou para uma cidade bem tranquila. E o primeiro dia que eles estavam lá na sua casa nova, foram tomar o café da manhã. E sentados os dois ali na mesa do café da manhã, a mulher, a esposa, olha pela janela e vê a vizinha pendurando os lençóis na corda, no varal. E aí ela comenta com o marido: nossa, esses lençóis da vizinha estão tão sujos, ela está pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade com ela, eu falaria para ela: olha, você quer que eu te ensine a lavar roupa? Será que o seu sabão não está bom, né? Porque os seus lençóis estão sujos. Passado um tempo, ela sentada novamente lá, observa a mesma coisa. A vizinha colocando os lençóis sujos e ela fala para o marido novamente: nossa, isso está me incomodando. Se eu tivesse a menor intimidade, eu falaria com ela. Eu até ajudaria ela a lavar os lençóis, ensinaria. Passa mais um tempo, eles estão lá tomando café da manhã, e para surpresa da esposa, ela olha, lençóis limpos. E ela fala para o marido: olha, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Será que alguma outra vizinha falou com ela, ensinou a ela a lavar roupa? Porque eu não fiz nada. Vai ver, foi alguma outra vizinha. E aí o marido faz aquele silêncio, né? Aquele silêncio dos homens, né? Pra gente, faz aquele silêncio e fala assim: nada disso.
Eu hoje acordei meia hora antes e lavei as nossas vidraças. Então, gente, antes de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. E se as nossas vidraças estiverem sujas, vamos lavar as nossas vidraças, né? Amar o nosso próximo no momento em que ele vai menos merecer, que são os momentos onde a gente vai ver as limitações, as imperfeições, porque é exatamente nesse momento que ele menos merecer, é o momento que ele mais vai precisar desse nosso amor. Então a gente não pode esquecer disso não. Eu espero que a gente saia daqui hoje com esse entendimento de como é importante a gente se transformar, a gente reconhecer na gente que nós somos imperfeitos, que estamos num processo aí de aprendizado que é contínuo. Somos espíritos imortais. Olha como a vida é bela, né? As pessoas estão aí felizes com algum evento esportivo. E é isso mesmo, a gente está aqui para ser feliz. E a gente só vai conseguir ser feliz à medida que a gente for se transformando, à medida que a gente for se autoconhecendo, identificando as questões que a gente precisa se transformar e parando, gente, de viver a vida do outro. Porque Deus deu uma vida para cada um de nós, para que a gente viva a nossa vida e não a vida do outro. Tá bom? Muita paz para todos.